Olá, boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje com o quinto programa do quinto episódio, né? Do Fora do Ar Podcast. Estamos aqui com o José Antônio, advogado, direito da família. Seu amigo também chamado de Júnior, né? É, se eu começar a chamar de Júnior aqui, pessoal, é porque já conheço aí há mais de 20 anos, né? Então Então, a a gente vai ter, intimidade existe. então a gente tem um bate-papo aqui entre amigos e também falando sobre aí as dúvidas, né, que a gente já perguntou o pessoal na internet aí, e eles já mandaram algumas perguntas e a gente vai falar E algumas foram coisas. perguntas muito boas, gente. Isso. Antes disso, José Antônio, vamos falar um pouco sobre você, né? Vamos fazer com que o pessoal conheça você, é, o que você já fez na vida, hoje você é advogado e tudo mais, Sim. mas sua trajetória para chegar até aqui, Ah, como é que foi? perfeito. Primeiro, obrigado pelo convite, David. Fiquei muito feliz quando você me convidou. Obrigado por Eu ter já estava vindo. com um pinguinho de inveja, assim, E ah, me velho, chama todo dia, mas não me chama. Era apenas o quinto episódio, né? Mas eu conheço o David há muito tempo, eu conheço você desde 2000, faz 20 anos, 24 anos que você conhece. sim. E você já me acompanhou profissionalmente, assim, como desenvolvimento como pessoa. As duas graduações que eu tenho, você acompanhou todo o período que eu estava nas graduações. Sim. Sou formado em jornalismo, sou Ah, formado em direito também, faz 12, mais de 12 anos que eu advogo, que eu sou advogado, com experiência principalmente na área civil, direito de família e contratos, que são as principais áreas de atuação minhas. E, enfim, faz 2 anos que eu estou com o meu escritório próprio, e tem uma trajetória também, no caso, na advocacia, que também você conhece. sim. E estou bastante feliz com o que eu estou fazendo hoje e conversar com você hoje, com o pessoal que mandou perguntas, vai ser um prazer imenso para mim. E assim, você falou, ele estava pensando em, tá vindo, tá chamando todo mundo, não tá me chamando Sim, aí. Na verdade, eu até já falei isso a você, sim, que quando eu pensei no podcast, e é aquela coisa, a gente vai pensando e construindo as coisas, né, aos sim, poucos, planejando tudo. E nesse planejamento, o pensamento era sempre, vai ter a entrevista de Antônio Ramos, que aí agora, falando aí, Júnior, José Antônio, o cara é cheio de nomes aí. Vai ter entrevista dele, mas precisa ser uma coisa bem preparada, porque também é um assunto que não já falei com 14, já falei com várias outras pessoas, e vou falar com alguns mais, né? É, mas aí, esse é um assunto que tem que ser preparado. sim, As pessoas têm que ser preparadas até mesmo as perguntas, porque é um assunto que muita gente tem interesse em saber, né? sim. E é um assunto dia a dia. Por mais assim que existe essa barreira, e eu gosto muito de tentar quebrar essa barreira do direito com as pessoas, com Sim, os meus clientes. E você que acompanha os vídeos que eu faço, o conteúdo que eu coloco no Instagram, no TikTok, você vê que eu tento usar uma linguagem mais simples para justamente quebrar essa barreira, porque não é para existir essa barreira, não é para existir sim. esse, nossa, é um assunto que é mais complexo, tem que preparar. Eu gosto que você pelo menos me diga as perguntas para você pegar de surpresa, né? É verdade. Porque, querendo ou não, são muitas leis, são muitos detalhes, por mais que a gente tenha a experiência, a gente tem que lidar com alguns detalhes, que de vez em quando é sempre bom a gente ir lá estudar. O Uhum, advogado, ele nunca para de estudar. Isso é um uhum, fato, entendeu? Há advogados que atuam mais com causas mais repetitivas, normalmente chama causas com demandas em massa, aham. e a minha área de atuação, que é a área civil, principalmente direito de família e contratos, dificilmente eu pego um caso igual ao outro. Então, assim, Sempre tem uma. sempre tem um detalhe, sempre uma história diferente. As pessoas não são iguais. Então, Sim. a história de vida delas também não é igual. E, por, assim, em consequência, os divórcios não são iguais, a pensão alimentícia não é igual. A gente vai conversar sobre isso, que as pessoas botam na cabeça, a pensão sempre é 30%, nem sempre é isso, entendeu? Então, tem vários detalhes que a gente precisa analisar de acordo com a realidade das pessoas. Então, é algo do dia a dia, como você falou, e por isso que é importante as pessoas terem esse canal de conversar e de buscarem e tentarem entender também quem não pode buscar um advogado. Existe a Defensoria Pública, existe o núcleo de prática jurídica das universidades que é gratuito e ninguém sabe disso. Assim, você fica muitas vezes com um problema porque você não busca uma orientação antes. E às vezes e é aquela coisa que você está dizendo, a pessoa não tem dinheiro para pagar um advogado. Às vezes a causa é até um pouco mais simples, né? Que não Sim, vai precisar tal. E aí você pode ir na Defensoria Pública. Então, já que você falou isso, dá uma dica mais concisa para as pessoas sim, de como elas buscarem isso. Vamos dizer, uma pessoa está com um problema ali na família, né? Que é sim. normalmente tal, algum problema que seja.
qual o caminho? Aonde ela iria buscar? Aqui em Natal, né? Sim, Para quem até mesmo tá. perfeito. Isso é uma coisa que eu faço. Não são todos os advogados que fazem desse jeito, outros Sim, atuam de outra maneira, certo? Todo mundo que me procura, eu faço pelo menos um atendimento inicial por ligação, uma sim. conversa no WhatsApp. Eu gosto dessa orientação, esse é meu perfil. Então, se eu faço, por exemplo, o tráfego pago, que é aquele que a gente paga para o Google para destacar a gente lá, e Uhum, alguém me procura, alguém faz uma pergunta, e eu vejo que a pessoa não tem condições de pagar, eu atendo da mesma forma, entendeu? uhum, Eu atendo a ligação, respondo a mensagem, e, inclusive, eu já tenho uma padronização de atendimento de quando alguém me procura e a pessoa diz, olha, quando eu passo, no caso, as informações que a pessoa pede, a pessoa diz, olha, eu não tenho condições. E eu percebo que a pessoa não quer fechar comigo porque ela não tem condições, eu dou orientação. Digo, olha, uhum. você pode procurar esse caminho. É fácil, você coloca Defensoria Pública em Natal, São Gonçalo, São Gonçalo não tem, mas aqui em Natal, Na mas aí internet mesmo, Caicó, já. Mossoró, você consegue localizar os núcleos. Qualquer universidade que tenha um curso de direito também tem a prática jurídica e você pode procurar. É gratuito, você também não precisa pagar Uhum, para isso. Particularmente, eu gosto, no caso, de conversar. E alguns casos, óbvio que eu não tenho condições de fazer gratuitamente para todo mundo, sim, mas existe o que perfeito. a gente chama de advocacia pro bono, que é a Uhum. gratuita. Não é um termo bonito para dizer que você não vai cobrar. Então, assim, algumas situações eu também gosto de pensar, e já é uma coisa mais, uma filosofia da vida que eu tenho. Eu fiz duas faculdades em universidades públicas. Eu não Ah, paguei R$ 1 para fazer as faculdades. Então, sim, assim, eu tenho que retribuir para a sociedade alguma coisa. Eu não posso sim. fazer, eu não posso virar uma defensora pública, eu não posso fazer isso. Mas você me conhece, você sabe que às vezes as pessoas me procuram, as pessoas não têm como, no caso, pagar pela assistência, e se eu puder ajudar, eu ajudo. E seja, no caso, dando orientação, ou com a medida judicial ou legal necessária, ou com a orientação de outra pessoa pode buscar. Eu acho que todos nós temos responsabilidades com isso. Até porque existem alguns assuntos que são muito básicos, Sim, fáceis de fazer, que você fez ali, tá tudo bem. Vamos dizer, um casal que vai separar, mas estava ali tudo de boa, você fez os trâmites ali rapidinho, e aquela pessoa não tinha condição, porque estava numa situação já sim, ali e precisava da separação, porque às vezes é uma necessidade dos dois. sim. E aí, pronto, passa ali. E às vezes as pessoas acham que é uma necessidade. Também já Uhum, teve vários casos, assim, não vou dizer dezenas, mas eu já tive vários casos de pessoas que me procuraram uhum, querendo se separar, querendo o divórcio. E eu converso, eu nunca pergunto para a pessoa por que que você quer se divorciar. Eu não gosto. Isso é uma coisa muito pessoal. Eu não preciso expor isso no processo, eu não preciso dizer, olha, o divórcio é por causa de traição, o divórcio é por causa de desorganização financeira. Eu não preciso colocar isso no divórcio. uhum, Mas às vezes as pessoas me procuram e conversam comigo e eu gosto de perguntar para a pessoa: você está decidida que realmente quer se sim, separar, quer se divorciar? E às vezes a resposta ela não é tão clara. sim, E eu sempre, normalmente um procura, os dois não procuram ao mesmo tempo. Mas sim. quando um procura, eu disse: eu preciso conversar com outra pessoa para tentar fazer amigavelmente, que é o consensual que a gente chama, ou para, no caso, saber se a gente vai precisar levar adiante o litigioso, quando não tem acordo inicial. Mas eu gosto de conversar com a pessoa. A pessoa me procura, esquece o WhatsApp. Você permite que eu converse com ela? Eu ligo para outra pessoa, converso, e muitas vezes tem reconciliação. Sim. E não é aquela reconciliação no caso, voltaram hoje, daqui a um Uhum. mês separaram. É Tem reconciliação mesmo. alguns com reconciliações, assim, às vezes é uma crise que eles passam, que às vezes eles precisam conversar sobre aqueles pontos. E já Uhum. teve família que quase se separava por causa de besteira, assim, a louça que não era lavada. Não, Uhum. isso me irrita. Não é da minha conta isso, é uma decisão deles, entendeu? Mas é bem específico esse caso. Eu lembro bastante, foi logo quando eu comecei a trabalhar. E eu sugeri para a pessoa, disse assim, vai passar uns dias na casa dos seus pais. Uhum. E aí eles, por quê? Eu disse, não, porque tinha a questão do filho, né, das crianças, eram mais de uma. Uhum. E a pessoa disse, eu não consigo ficar longe deles. E ele É repensou complicado. muitos pontos daquilo, entendeu? E Uhum. assim, eu não estou dizendo que a pessoa tinha que viver na infelicidade para sempre, entendeu? Mas aquele foi um caminho para eles buscarem juntos. E hoje, assim, são um casal, assim, espetacular, assim. Muito unido, que cuidam dos Uhum. filhos, que trabalham juntos, enfim. Então, assim, é muito satisfatório isso também. Eu também tenho, eu tenho amigos, né? Que acho que dois casais que eu conheço que eles separaram até depois de um tempo.
casaram-se de novo. Essa é uma das perguntas E aí que é mandaram, né, exatamente isso sobre que eu isso. ia falar sobre você. Eu digo, vamos sair do cronograma, porque Tá, a gente estava revisando as perguntas e a primeira pergunta é outra, né? Então sim, vamos direto para essa pergunta, né? A pergunta é, eu posso desistir do divórcio? pode. Você pode desistir do divórcio se o divórcio ainda não tiver sido concluído. Sim. Você entrou com pedido de divórcio. Digamos, judicialmente, você pode fazer judicialmente, ou seja, com a justiça, ou você pode fazer Uhum. no cartório. No cartório, você pode, quando você não tem filhos menores de 18 anos. E Sim. aí, se você tiver filho menor de 18 anos, tem que ser na justiça, porque o Ministério Público precisa acompanhar, precisa vai ser, enfim, está na lei que diz que vai ser assim. Judicialmente, é um processo. É um Sim. processo, mesmo que seja consensual, é um processo. Não é raro que as pessoas entrem com pedido e eu dou entrada, a pessoa pergunta, demora quanto tempo? Eu sempre gosto dessa resposta, em torno de 2 meses Sim. para concluir. Mas eu sei que antes pode ser concluído. Alguns passam desses 2 meses, principalmente quando são comarcas aqui no interior do estado, Sim. principalmente da Grande Natal. Assim, você vai para cidades aqui mais próximas, não vou dizer o nome, porque depois o juiz vai que ele escuta. Mas de algum, Ô, seu juiz, não, se inscreve no canal, hein? mas, mas é porque tem algumas varas, algumas comarcas, que não tem um juiz titular lá presente. Aí fica com juízes substitutos indo. E Ah, isso faz com que demore um pouco mais, entendeu? Mas quando é em Natal, Parnamirim, são cidades maiores, Mossoró, Caicó, a gente entra, se tiver tudo direitinho, tudo bonitinho no divórcio, sim. já aconteceu de eu dar entrada na segunda-feira à noite, na terça-feira de manhã sair a sentença na terça-feira amanhã. Então, assim, Sim. foi de um dia para o outro. Dei entrada hoje, mas dei entrada como? Foi todo um trabalho antes. De conversar com os dois, de explicar as cláusulas, de pedir para eles assinarem, reconhecerem firme em cartório, me mandarem eu dar entrada no processo. Na segunda-feira, para terça-feira saiu a sentença. Não tinham filhos também, entendeu? Normalmente não tem filhos, aí tem que ir para a justiça para voltar. Então, varia muito essa questão do tempo, mas durante esse processo já aconteceu da pessoa dizer, ei, eu quero, a gente vai se reconciliar. Eu disse, você tem certeza disso? Por segurança minha, eu peço que a pessoa diga o sim para mim. Entendeu? Sabe o sim na hora do casamento? Sim. Eu quero que ela me diga o sim de maneira formal, assim, através de um documento. Por quê? Porque um processo judicial não é brincadeira. Então, assim, para eu entrar, dizer para o juiz, excelência, as partes estão pedindo desistência do processo, eu tenho que me resguardar, porque às vezes só uma parte fala, tenho que falar com a outra também. E já aconteceu também da pessoa dizer, a gente está se reconciliando, e a outra pessoa disse, não tem reconciliação nenhuma. Hum. Então, assim, já teve isso. Então, se o processo ainda não tem a sentença do processo, você pode existir até esse momento. Se já tem sentença do processo, o juiz já disse, estão divorciados, aí você tem que casar novamente, se você quiser se reconciliar. E não tem problema algum quanto a isso. Já É, aconteceu e assim as a pessoas pessoa casa procuraram assim, mesmo. tem como anular o divórcio? Eu disse, não tem como anular, mas vocês têm como casar novamente. Aí E a vai. pessoa foi lá e deu entrada no procedimento e ninguém precisa ficar sabendo disso, isso é pessoal deles, entendeu? Aham. Então, assim, e eu fico feliz, eu não fico triste quando as pessoas fazem isso, porque os impactos de uma separação, de um divórcio, são muito grandes, tanto do ponto de vista individual da pessoa, Uhum. familiar, ou seja, já coletivo, e socialmente também, porque você muda muita coisa, você muda a dinâmica de Sim. convivência com o filho, você tem impacto nas finanças, muitas vezes uma renda que um dos motivos principais das separações, eu até fiz um vídeo recente sobre isso. Não existem dados exatos, mas a experiência jurídica e Uhum. algumas pesquisas que existem, elas indicam que questões financeiras é o principal problema. Então, questões financeiras, elas chegam na frente, por exemplo, de traição, que normalmente é o que as pessoas pensam que é o principal motivo para as pessoas se separarem. Mas, o ponto de vista financeiro, às vezes, é uma renda para cuidar daquela família, e quando tem o divórcio, é a mesma renda para cuidar agora de duas casas. De duas caras. E isso pesa É verdade. bastante. Assim, na verdade, eu, por ouvir, por vivência e tudo mais, eu, há muitos anos, acho que desde criança, eu sempre ouvi que a maioria dos divórcios está ligado ao financeiro. Sim. Sempre, sempre a maioria das brigas, a maioria das coisas. Na verdade, as pessoas só vão brigar na justiça por alguma razão financeira, né? Não, não Assim, eu digo necessariamente. assim, pelo menos a maioria, eu acredito que a maioria, porque quando está separando,
aí tem os bens, aí tem pensão, aí tem sempre alguma coisa de Eu, cada um. eu vou só discordar um pouco, tá Certo. certo, sobre isso. A maioria dos processos de direito de família que eu já atuei são divórcio, guarda dos filhos e Sim, alimentos, tá certo? Alimentos tem um ponto de vista financeiro, mas sim. alimentos não é puramente financeiro. A gente não gosta de monetizar, vamos usar essa palavra Uhum, assim, colocar em termos financeiros todas as relações. A uhum. questão de partilha de bens e pensão entre os cônjuges é Uhum. mínima. Assim, É. nos casos não tem Não, tanto, entre os entendeu? cônjuges. Entre os cônjuges, mas com os filhos, sim, tá Mas quando os certo? filhos. Aí, às vezes, por exemplo, a pessoa quer um valor a mais e quer não sei o quê, né? Assim, Sim, da pensão, e aí a outra parte diz que não pronto, pode, e perfeito. fica nesse Os impasse. impasses nas audiências de conciliação, porque quando você entra com um processo que não é consensual, que não é amigável, o primeiro passo, que, em regra, que o juiz, que está na lei, tá certo? Alguns juízes, eles dispensam isso por N razões, mas o primeiro passo, em regra, é agendar uma audiência de conciliação. Nessa audiência de conciliação vai ser tentado um acordo entre as partes, porque a Uhum, lei diz que nos processos de família sempre será incentivado a conciliação, sempre será incentivada a conciliação. uhum, Então, assim, o ponto de conciliação que mais é difícil de você chegar realmente é o financeiro, uhum. porque divórcio eles aceitam, em É. regra. Às vezes guarda também, tá tudo ok, que a regra é compartilhada e vai morar com a mãe ou com o pai. Normalmente fica Fica com a mãe e o pai visita, que inclusive, no caso, é uma injustiça, porque fica assim, em cima da mãe toda a responsabilidade de cuidar por maior parte do tempo e o pai só vai lá para visitar. Porém, aí outra crítica que também a gente pode, uma reflexão, vamos dizer assim, que a gente pode sim, fazer. Quando o pai quer fazer diferente, normalmente aí a mãe não aceita, entendeu? sim. Então, assim, por mais que as pessoas sempre falam, batem muito assim, não, porque normalmente a mãe que fica com a maior parte do tempo e o pai só vai lá visitar. Aham. Mas em muitos casos que eu já atuei, quando o pai diz assim, eu quero ficar, a mãe diz, eu A não mãe não quer. quero, Não quer entendeu? dizer que. Como também já aconteceu em algumas situações do pai dizer, eu quero ficar, ela disse, não, eu quero ficar. Tudo bem, foi feito um acordo, dias depois, semanas depois, a mãe vai lá e entrega, porque não quer mais ficar com o filho. Então, assim, não existe uma Existe regra. casos e casos, né? Como se Por isso diz. que eu sempre falo. No direito de família, você não pode dizer que todos os casos são iguais, porque nunca são iguais. Pronto. Aí vamos passar já para outra pergunta, que essa Sim, também casa com o assunto, né? Que seria a primeira pergunta que a gente iria fazer, que a pessoa perguntou se o pai não tem condição física, psicológica e financeira, né, para cuidar da criança, e de pagar uma pensão. sim, E os avós também, quer dizer, os pais daquele pai, né? Como é que fica? perfeito. Vamos lá. Porque, assim, para o pessoal entender, a gente sabe que às vezes, até no jornal a gente já viu que às vezes o cara não paga a pensão, aí o pai ou a mãe dele a justiça vai Vai ter que atrás pagar. deles. E como é que fica isso? Exato, vamos lá. A lei fala que, eu vou falar em termos mais simples possível, tá certo? Que a obrigação de prestar alimentos é comum entre cônjuges, entre pais e filhos, tá certo? E quando eu digo entre, assim, é tanto para o filho para o pai como o pai para o filho, tá certo? Óbvio que a criança não vai pagar a pensão para o pai, tá certo? Mas Uhum. o pai tem que prover para o filho. E quando o pai está ou a mãe está na velhice, aí no caso os filhos adultos podem ser obrigados a pagar a pensão dos pais ou dos Sim. avós, tá Uhum. certo? Isso é possível também. Entre parentes, você pode pedir, é menos comum que um irmão pedir pensão para o outro, mas suponhamos que um irmão está doente, desempregado, não tem renda nenhuma, E tem um e, irmão rico e lá. tem um irmão rico, ele pode pedir, entendeu? É menos Entendi. comum, é bem menos comum. Uhum. Nesse caso específico, você diz assim, existe aquela cultura assim, o pai não pagou, os avós vão ter que pagar. E a gente vê aquelas matérias que a gente fica super chateado quando a gente vê uma senhorinha presa Ô, por não cara, ter pago a pensão sim, alimentícia do neto, né? E exatamente. a gente diz, e onde é que está o pai? E qual é a situação, né? Vamos criar uma situação fictícia aqui para Entendi. imaginar essa pergunta, porque eu não sei os detalhes, tá certo? Então, como a pergunta veio dessa forma, não é um atendimento, então eu vou cair no campo da imaginação para a gente poder Com certeza. pensar sobre isso. Então, digamos que duas pessoas tiveram um filho, Uhum. ok? Aí, esse pai, ele tinha que pagar pensão para esse filho, ok? Sendo que esse pai, digamos que ele tem problema de saúde e ele não trabalha, seja no Sim. caso físico ou psicológico, ele é assim,
capaz de exercer Uhum. algum exercício de profissão. Sendo que os pais dele também são idosos e não podem trabalhar. Suponhamos que estão na mesma situação. É bem hipotético e bem difícil a gente imaginar que nem ele tem renda, nem os pais dele têm renda, nem uma aposentadoria, nada do tipo, né? É. Bem hipotético isso, tá certo? Nesse tipo de situação, a gente tem que analisar, tá, e qual é a situação financeira da mãe e a situação da criança. Vemos que a mãe também é desempregada. Suponhamos. É o pior dos mundos, tá Uhum. certo? Aí eu não tenho como dizer assim, ah, não, aí Pois é. pede do tio. Pode. É exagerado pensar nisso? É, mas assim, você pode até pensar nisso. Mas eu não recomendo. O que eu recomendo numa situação como essa? Se o pai não pode, os avós não podem, busque orientação do advogado, busque orientação da Defensoria Pública para saber exatamente o que fazer nessa situação, certo? Porque Uhum. se for, por exemplo, uma situação de que o pai está desempregado, aí vai para os avós, o fato do pai estar desempregado não tira a responsabilidade dele de pagar a pensão. Sim. Tanto que nos processos de divórcio que eu faço, e quando tem pensão alimentícia, eu sempre pergunto, quanto é que vai ser a pensão? A pessoa diz, ah, vai ser, digamos, 20% do salário. Beleza, 20% do salário, digamos, arredondando. Digamos que ele ganha R$ 2.000, 20% de R$ 2.000 é R$ 400. Você entendeu a matemática? Tá bom, então paga R$ 400. Mas eu coloco como também? R$ 400 corresponde a X% do salário mínimo. Sim. Por quê? Em caso de desemprego, ele não vai ter aqueles 20% do salário dele. Mas ele Sim. vai ter os X% do salário mínimo que ele vai ter que pagar. E ele vai ter que pagar todo mês. Aí, como ele diz, não, mas eu não tenho emprego. Tem que dar um jeito de pagar a pensão, certo? Pensão não pode deixar de ser paga, tá certo? E se a Então, pessoa paga, você disse quantos por cento? 20%, 20%? digamos 20%. 20%. E aí que naquele mês o pai não conseguiu pagar os 20%, pagou 15%, digamos Ele assim. está em débito parcial, entendeu? Mesmo que não seja completo, a mãe. Existe um período, só como você falou, parcial, existe um tempo? Não, digamos que você, um mês você já não pagou, a mãe, no caso que representando a criança, ela pode entrar com a ação para cobrar aquele um mês, tá certo? Sim. 3 meses é o período que se você deixar de pagar, você pode ir preso, tá Sim. certo? E aí é mais grave, tá certo? Entendi. Eu, particularmente, quando a gente entra com um pedido de execução, às vezes o juiz pergunta para a gente, pergunta no despacho lá. Ele Uhum. diz, você quer executar um bloqueio de contas e de bens, ou você quer pedir a prisão civil, né, como a gente fala, né? Eu Entendi. não gosto de pedir a prisão do devido de alimentos. Por que eu não gosto? Porque quem está preso não trabalha, tá Uhum. certo? Quem está preso Eu não tem ia renda, pensar isso aí, entendeu? né? Então, ah, não, mas vai forçar. Quem não quer pagar mesmo, eu já vi casos de ser preso e não pode ficar preso eternamente por isso, porque não é um crime, digamos assim, entendeu? É uma prisão civil. Depois você é solto e continua sem pagar, entendeu? Como também tem casos que eu atuo que o pai não paga e nem tem contato com os filhos há mais de 10 anos. Não Uhum. paga e sempre está fugindo. A gente entra com uma ação para cobrar e o oficial de justiça nunca consegue localizar essa pessoa. É bem delicado isso, porque quem não quer pagar não vai pagar, entendeu? E é uma pena isso, mas é uma realidade muito presente ainda na nossa sociedade, entendeu? Então, assim, o primeiro conselho quanto à pensão alimentícia não deixe pagar, tá certo? Sim. E nesses casos específicos dessa pergunta, que o pai não tem condições, os avós não têm condições, procure orientação para entender exatamente qual é a situação e o que é que pode ser feito. Certo. E agora, vamos falar sobre os nossos, né? Só dar uma pausa para falar sobre os nossos anunciantes, né? Nossos Sim, parceiros. Vamos falar aí de Bira Serviços. Olha só, Bira Serviços, né? Você conhece Bira Serviço? se eu conheço? Conhece, Conheço, sim, conhece Bira, né? bastante. Olha, Já prestou Bira serviço para mim. já prestou serviço para você? Olha, então a gente já vai falar aí sobre Bira Serviço, assistência técnica em domicílio, né? Assistência de informática, né? Em domicílio. O problema que você tiver em seu PC ou notebook é só entrar em contato pelo WhatsApp do Bira Serviço. Esse telefone está aí na tela, né? Ele irá até você, até a sua casa e faz tudo em seu endereço, sem você sair de casa. Computador lento ou travando, que não liga, ele troca teclado com defeito, troca as telas quebradas, instalação de SSD, conserta dobradiça quebrada e muito mais, né? E ainda
Conta com serviço de eletricista residencial, instalações de tomadas, iluminações, chuveiro elétrico, ventiladores de teto, fechaduras digitais e muito mais. Então, entre em contato aí para fazer o orçamento com esse número que está aparecendo agora aí na sua tela. E aí para a gente vai passar para a próxima pergunta, né? Ok. Deixa eu verificar aqui as perguntas para a gente já iniciar. A primeira pergunta, sim, a gente falou sobre a primeira pergunta e a outra pergunta tinha algo que você falou também, né? Ele diz aqui, ó, meu pai morou 20 anos com outra mulher e ela morreu e o apartamento dela fica para ele? Tá bom. Não é uma resposta do objetivo, certo? Esse apartamento dela, ele só morou com ela, certo? É, ele morou 20 anos, aí Morou não 20 anos. casou. É, Então, quando você mora junto, sem sim, casar, é o que a gente chama de união estável, independente de ter assinado qualquer tipo de papel reconhecendo essa união estável. Quando as pessoas decidem morar juntas, eu sempre recomendo que formalize, tá certo? Vá a um cartório e diz que quer fazer uma escritura de união estável, que é o sim, documento mais seguro, certo? Posso fazer um documento particular? Pode fazer um documento particular, mas ele é um pouco questionado. O documento particular é o documento que nós mesmos fazemos, sim, tá certo? entendo. E o Uhum, cartório é uma escritura pública que o tabelião diz que fulaninho e fulaninho, fulaninho e fulaninho e fulaninho e fulaninha chegaram lá e compareceram e disseram que estão morando juntos, em união estável, que escolhe esse regime de bens e eles têm esses bens. O mais comum é esse tipo de situação que você fez a pergunta. Pessoas moram juntas, nunca casam, nunca formalizam, e durante esses 20 anos que elas moraram juntas, essas pessoas contraíram dívidas, elas compraram bens, uhum, elas venderam bens, e uma delas veio a falecer. Nesse tipo de situação, o que é que acontece com quem, no caso, fica é, vivo? Essa pessoa tem direito àquele bem que ela morava com a outra? Primeiro ponto, esse bem foi adquirido durante a relação ou foi anterior à relação? Se foi sim, anterior à relação, essa pessoa não tem qualquer tipo de direito. Se foi durante a relação, quando você uhum, só mora junto sem formalizar, é a mesma coisa de um casamento com comunhão parcial de bens. Tudo que se adquire durante aquele período é dos dois, sim, ok? Para todos os fins. Porém, para ele conseguir isso, ele vai ter que provar que essa união estável de fato existia. E quando você não formaliza, depois que outra pessoa vai falecer, você tem que entrar com uma ação judicial para reconhecer a união estável e, ao mesmo tempo, dissolver essa união estável. A uhum, dissolução da união estável é o divórcio de sim, união estável. O sim, divórcio é de casamento. A sim, dissolução é para é quem da linha da estável. união estável, certo? Quem não era casado. Aí, além disso, você tem que entender: essas duas pessoas que moravam juntas, elas estavam livres para casar ou não? Esse é outro problema. Muito comum. Como assim, livres para casar? Vamos pensar. Sim, Alguém era casado, sim, se separou, mas não se divorciou. Separou como? Assim, segue sua vida como seguir a minha. sim, E essa pessoa começou a viver com outra pessoa, sim, ok? Mas ela ainda é casada com o primeiro, sim. tá entendendo? Você não pode casar com duas pessoas ao mesmo tempo. Esse É um crime, né? É é crime, né? bigamia, exatamente. Mas nesse caso específico, é comum que o Ministério Público, quando a gente pede esse reconhecimento de solução de união estável, o Ministério Público diz assim, ele dá um parecer. Parecer quando, sempre nesses processos, o juiz manda para o Ministério Público falar alguma coisa. Aí o Uhum, Ministério Público diz, intime as partes, juiz, para eles juntarem a certidão do nascimento deles. Porque na certidão do nascimento, se tirando cartório a certidão do nascimento, e diz lá que David Mota, etc, tal, ele vai dizer se solteiro, casado, divorciado, viúvo, sei lá, o que for, tá lá. Por quê? Porque quando você casa, na certidão fica averbado, fica registrado, tá certo? E uhum, para quem está registrado lá que é casado, não pode estar com uma união estável ao mesmo tempo, entendeu? sim, Para que não exista nenhum tipo de fraude, alguma coisa do tipo, entendeu? Porque de vez em quando tem uns espertinhos, entendeu? uhum, Já vi espertinhos desse tipo, de ter convivido com uma pessoa. Antigamente existia uma coisa chamada disquite.
Já ouviu falar em Sim. desquite? Pronto. O pessoal sempre falava desquitar quando eu era criança, sempre Isso. ouvia muito, ah, fulano desquitou, fulano. E aí depois passou, né? Graças a Deus não tem mais isso. Aprendi a palavra divórcio, depois, acho que Não. depois da adolescência, mas antes era Exatamente. Antigamente desquitar. você tinha separação de corpos, separado, depois você separado um tempo, você podia pedir o divórcio. Hoje em dia não. Teve uma emenda constitucional há muito tempo, há alguns anos atrás, eu falo alguns, mas já faz muito tempo. Porque pra Para a gente, gente já é tudo, algum tudo tempo. é alguns E anos. essa emenda constitucional ela permite que você faça o divórcio direto. Você não precisa desse negócio de skate, de separação, nada do tipo, entendeu? Sim. Então, no caso, você vai e faz o divórcio direto. Então, eu já vi casos da pessoa antigamente, fez o desquite, depois nunca fez o divórcio, aí outra pessoa morreu, disse, olha, fulano morreu, eu quero a pensão. Ah, Vai lá no INSS, ou no IPERN, por exemplo, que é aqui do estado, sim. e faz um pedido, bem na cara dura mesmo, de pensão, entendeu? Alguns são negados, outros, assim, meio que vão no bolo, assim, Ah, se não sim. prestarem bem atenção. É muito difícil conseguir isso hoje em dia, porque o INSS tem um sistema de inteligência bem interessante. O famoso pente fino, que o pessoal tem raiva. Ah, o INSS está passando um pente fino. Ele está passando um pente fino e muita gente não deveria estar recebendo pensão. É verdade. Entendeu? Sim. Pensão, aposentadoria, seja lá o que for. Então, tem gente que gosta de fazer esse tipo de coisa. Então, nesse caso específico, tem que analisar quando é que esse bem foi adquirido. Foi durante ou foi depois? Eles estavam É. livres para ter uma união estável ou não estavam? Hum, Entendeu? E, em seguida, ele tem que fazer, se ele estava livre, fazer a ação de reconhecimento, de dissolução da união estável, e depois seguir o procedimento para fazer o inventário dessa pessoa que faleceu, para que ele tenha direito assim. E ver os outros herdeiros também. é. E uma coisa que você falou aí que é bem interessante, quem não passou pela situação e é esperável que ninguém passe, mas normalmente as pessoas passam, que é um divórcio. E aí, achei interessante que quando chegou o documento de divórcio, que, para quem não sabe, eu já divorciei há um tempo atrás, no ano passado. E aí, quando chega o documento lá, você diz que tem lá Averbado a certidão de casamento com a verbação de divórcio. de divórcio. Aí, quando eu recebi o documento lá, que eu cheguei para mostrar para ela, tá aqui o documento, estamos divorciados. Ela olhou e disse: Não, estamos casados Exato. ainda. Porque lá, certidão de casamento. Aí, Se, aí é aquela coisa, né? De agora a gente não conseguiu separar, vai ter que entrar de novo. Aí a gente vê que lá tem a letrinha pequenininha, né? A verbação de divórcio. de divórcio. Então, foi até engraçado, assim, eu e ela acabou rindo na hora de ver essa situação e tal. Mas é algo que as pessoas precisam entender. Não existe mais o registro de nascimento, né? Não é que Você você não não deixa tenha. mais de ter, você não tem mais um documento seu, né? Como é que é isso, Não assim? é que você deixe de ter o documento seu próprio, entendeu? Você pode até solicitar uma certidão de registro de nascimento no cartório onde foi registrado. Digamos que você nasceu no Ceará, salvo engano. Sim, sim. Nasceu no Ceará, você vai lá, eu quero uma certidão atualizada. Ele vai te dar uma certidão, entendeu? Provavelmente lá vai estar averbando dizendo que você casou, entendeu? Aí você tem a outra Entendi. dizendo que você se divorciou, entendeu? É um Sim. registro público, tá certo? É um documento, tanto que na certidão de casamento você vai estar lá dizendo no livro B alguma coisa, folha tal, V, que é o verso, entendeu? É um Uhum. registro público que fica lá registrado que você está casado. Quando você se separa, ou quando você fica viúvo, isso tem que ser averbado, registrado naquela matrícula, naquele documentozinho lá, direitinho, bem certo, entendeu? Naquele Uhum. númerozinho que tem lá, que é um número bem grande, hoje em dia bem, Sim. dizendo que você separou. Então, assim, é por segurança pública, para que as pessoas, justamente os espertinhos, não saiam por aí praticando golpe, dizendo, ah, ainda sou casado, para depois ir atrás. Imagina só, a pessoa separou, isso não está registrado lá no cartório. A outra vem a falecer. Aí a outra diz, não, sou viúvo dela. Depois começa a confusão lá com os outros herdeiros, que são os filhos, ou seja lá quem for. Então, assim, é para evitar esse tipo de confusão. E mesmo com esse registro, você ainda vê alguns casos de pessoas espertinhas que querem se aproveitar de qualquer tipo de brecha que existe. Certo. Vamos aqui para mais uma. Só uma informação. Também Sim. tem gente que deixa de querer se casar, não quer casar, opta pela união estável, porque na união estável você continua solteiro. Você é Sim. um solteiro em união estável, mas você é solteiro. Aí não precisa averbar, registrar isso no seu registro de nascimento. E é mais fácil o divórcio? A separação, a dissolução, né? Isso.
não é que seja mais fácil, Isso. entendeu? O trâmite é o mesmo. Eu considero até que a dissolução da união estável, quando não é formalizada, ela é mais difícil do que o divórcio, tá certo? Quando não é Quando não é formalizado. formalizada. Quando ela é formalizada, você também tem que fazer a dissolução da união estável. E se for consensual, vai seguir praticamente o mesmo ritmo do divórcio. Pode ser bem rápido também. Uhum. Entendi. Então vamos para mais uma pergunta, né? Que o pessoal fez bastante pergunta. Uma é que o pai ele abandonou o filho, não, o filho ou filha, aqui está dizendo só ele abandonou. E aí, na velhice, aí ele já tem uma necessidade. Aí o filho, né, os filhos, têm a obrigação de cuidar desse pai que abandonou na Ok. infância deles, na velhice dele. Em regra, Aí ele está perguntando aqui se é por lei cuidar e abrigar eles. tá, Eles, perfeito. Vamos lá. A obrigação de cuidar dos idosos, primeira, é dos filhos. Tá bom? Os filhos, primeiro, eles têm a obrigação de cuidar dos pais, quando na sim, velhice. Se houve algum caso de abandono por parte do pai aos filhos, há decisões, digamos, que isentam os filhos dessa responsabilidade de cuidar dos pais que os abandonaram, os maltrataram durante a juventude, a abusar em situações de abuso também. Eu já uhum, vi decisões nesse sentido de tirarem a responsabilidade dos filhos nesse ponto, tá certo? Então, você teria que provar que realmente houve esse tipo de abandono para você uhum, tentar se isentar disso, certo? O que eu sempre recomendo, quando há qualquer tipo, e aí é um conselho que eu dou para as pessoas, inclusive durante o processo do divórcio. Às vezes os pais ficam se degladiando tanto e esquecem que os filhos estão no meio sim, e começam a praticar alienação parental, que a alienação parental é falar mal um do outro, ou os sim, filhos veem aquela situação e começam a criar, digamos que uma resistência de contato com o pai ou com a mãe, e depois a vida segue. Essas crianças que eram crianças vão virar adolescentes, vão virar adultos, e os pais não vão ter mais dever de cuidado financeiro deles, mas um dia os pais vão precisar de cuidado dos filhos, uhum, principalmente quando eles não têm direito à aposentadoria, entendeu? sim. E os filhos que cresceram com aquele trauma, depois você vão ficar dentro de uma situação bem delicada. Por isso que eu sempre falo, nunca é demais fazer uma terapia. Terapia. Então, assim, tem problema de relacionamento com seu pai, com sua mãe, ou não sabe lidar com seus filhos, porque em tese só deveria ter filho quem está preparado para ter filho, né? Mas não vem com manual, essa É responsabilidade social. totalmente. Exatamente. Então, assim, não tem condições, busca ajuda. Não Né? existe vergonha nenhuma em buscar ajuda, entendeu? Porque quando chega na velhice, você vai precisar de ajuda, você sempre maltratou seu filho, aí seu filho vai ser obrigado a aquilo. Então, assim, nesse caso, se o filho conseguir provar que realmente houve esse abandono, ele pode Aí ele pode se isentar disso. tentar se isentar disso. Você falando isso aí, né? Falando até pessoal da, da minha experiência pessoal, e até algo que é bom que as pessoas tenham consciência, é o seguinte, se você faz um filho, é a sua responsabilidade de cuidar e levar aquela vida para frente, Sim, né? Educar, dar amor, que é muito importante. Às vezes, nem o dinheiro que você dá ali de pensão, de coisa assim, que muita gente quer dar qualquer coisa, sim. é o mínimo que ele puder dar, ele dá, né? Ou não dá. Ou não Exato. dá, né? Eles fazem ali, eu dou, como sempre o pessoal fala, dá R$ 200, dá bom demais e acha que vai cuidar do filho com R$ 200. Mas assim, o amor, é, o cuidado em geral que você tem com uma criança é uma responsabilidade sua. O emocional, o financeiro, o físico, tudo isso é muito importante para poder fazer com que a criança, né? Eu passei por um divórcio, mas a gente é muito consensual na criação dele, a gente sempre foi, né? Então, independente de eu e ela, ele é o ponto principal para que a gente possa formar daqui para o futuro um adulto, um adolescente, Sim, uma pessoa melhor para o futuro. Então, tem muita gente que é irresponsável. As pessoas que são responsáveis, eu acho que assim, seria melhor é nem fazer. exato. Mas no E, mundo infelizmente, ideal, o mundo ideal não existe, não né? existe. O problema é que as pessoas que não deveriam, às vezes, faz é mais, né? E Exatamente. Tem mais do que quem é responsável. é verdade. Agora vamos aqui para mais outra pergunta. É assim, essa daqui é interessante. Pessoal, outra coisa que eu não falei no início é o seguinte: essas perguntas que a gente está fazendo, normalmente nos outros episódios, quando as pessoas mandam pergunta para o entrevistado,
Eu sempre falo, fulano de tal lugar, fulano assim, assim, né? Mas esse assunto aqui, né, direito da família, é um assunto muito delicado e pessoal, né? Às vezes as pessoas estão fazendo perguntas que acontecem na família delas, né? Sim, Aí eu falo aqui e a pessoa é conhecida, né? A pessoa que está assistindo conhece fulano e acaba, então, por isso que a gente está mantendo sigilo nas perguntas que a não gente está identificando quem fazendo. pergunta. Até mesmo nessas decisões que eu falo, quando eu digo assim, já vi situações dessa, E não comenta eu não, quem é. não posso comentar e nem identificar as pessoas se eu atuei. E se eu não atuei, se eu colocar lá no site do tribunal, de qualquer tribunal que você coloca, se você conseguir fazer a consulta da jurisprudência, que são as decisões. Sim, Quando tem decisões que envolvem direito de família, quando está lá a decisão do tribunal, se estiver disponível a decisão, ela está sem identificar as partes. Coloca, por exemplo, assim, o seu nome coloca assim, FDAM, entendeu? Só uhum, a sigla, para você não identificar quem é a pessoa. sim, Assim, se for em processo de consulta pública, você pode ver, então, assim, isso é conhecimento público, então você pode ter acesso. Mas quando não é conhecimento público, aí a gente tem que manter esse sigilo. é verdade. Então, aqui, olha, essa pergunta, ela tem o que um advogado não pode fazer durante todo o estender do processo. Tá? Eu menti. O advogado Sim. não pode mentir, É. tá certo? E a gente leva muito essa fama de que o advogado é mentiroso, né? Sim. Então, assim, essa é uma grande mentira, entendeu? Que o advogado é Aham. mentiroso, porque a gente não pode mentir no processo. Quando a gente falta com a verdade, a gente pode ser condenado em uma coisa chamada litigância de má-fé. Sim. É quando você age de má-fé, você sabe que não é verdade e você vai lá e cria uma história. Recentemente, a gente viu algumas decisões, o ChatGPT estava bem na moda alguns anos atrás, um ano e meio atrás, todo mundo começou a usar ChatGPT, né? Sim. Hoje em dia eu sinto que já o pessoal usa muito, mas diminuiu muito essa mania de o pessoal ficar falando do ChatGPT o tempo inteiro. E um advogado, ele criou uma petição, fez um pedido todo através do ChatGPT, e o desembargador ele identificou que aquilo foi tudo feito por inteligência artificial e aplicou uma multa para ele, que ele criou situações bem Sim. hipotéticas, enfim. Mas você não pode mentir no processo. Eu sempre falo, eu lido com a verdade que o meu cliente me traz. E Sim. essa verdade que o meu cliente me traz, quando ele fala uma coisa, eu peço documentos, eu peço provas, eu peço informações. E às vezes, quando eu estou conversando com o cliente, eu descubro que a situação já não era bem daquela forma. E eu ajusto com ele. Olha, você está dizendo isso, mas aqui diz isso. Ele diz, não foi isso. Beleza, então não foi isso aqui, mas foi isso. Então eu vou orientando o cliente. Quando eu percebo que o meu cliente não tem razão, eu não o represento. Então, assim, já é Uhum. uma decisão minha. Eu não sou obrigado a representar todo mundo, tá certo? Porém, já aconteceu situações bem constrangedoras do cliente me trazer uma verdade dele, uma informação, os documentos, eu acreditar muito no que ele me passou, E não e sei. na hora da defesa do processo, principalmente em ação contra banco, o Uhum. pessoal diz: eu não fiz esse empréstimo. E está lá Sim. descontando todo mês na minha conta. Sim. Eu também atuo com o direito do consumidor, Acaba. né? Uhum. E quando o banco chega com a defesa, está lá a selfie da pessoa. Fazendo na hora. Eu disse, quem é essa pessoa aqui? A pessoa disse, sou eu. Eu disse, e você fez, não, mas isso daí foi para outra coisa, entendeu? Não é a O que pessoa. também é muito comum, não vou identificar os bancos, mas teve um banco recente que foi condenado por pegar selfies de aposentados em um determinado banco de dados e utilizar para aprovar créditos. E isso é totalmente irregular, Uhum. entendeu? Não é minha área de atuação mais forte, entendeu? Mas já vi algumas situações dessas. Normalmente eu indico alguns colegas que atuam especificamente em direito bancário, porque é um problema sério, entendeu? Sim. Aposentados recentemente tiveram os descontos indevidos de algumas associações na sua aposentadoria e aquilo foi totalmente irregular. Tem uma maneira clara de você tirar isso. Quem tiver dúvida, pode me procurar que eu oriento como fazer também. Certo. Então, vamos seguindo para mais Perguntas, perguntas né? Eu vou e tentar ser mais vamos, objetivo, tá bom, David? vamos dar uma olhada aqui o que. Ó, é verdade que quem entra com processo de guarda tem algum tipo de vantagem? Não é vantagem, vamos assim. Vamos lá. A regra da guarda é que ela é compartilhada. As Sim, pessoas confundem guarda com convivência. sim, Guarda é uma coisa, convivência é outra. Guarda é o exercício do poder familiar por parte dos pais. Eles têm um filho, dois filhos, três filhos.
As decisões sobre a criação daqueles filhos é do pai e da mãe, dos genitores daquela Uhum. criança, independente de estarem casados ou não. Onde é que a criança vai estudar? Os dois têm voz para decidir sobre isso. Não adianta só o pai dizer assim, ele vai estudar onde eu quero e pronto. Não, não é isso. Os dois têm que decidir. A criança precisa se submeter a uma cirurgia. O pai e a mãe têm que ser ouvidos. Sim. A criança precisa de um tratamento. Por exemplo, vai para o psicólogo, vai para o psiquiatra. Precisa de um tratamento específico. Os dois têm que ser ouvidos. A criança quer viajar para fora do país. Se não tiver no passaporte de autorização, os Uhum. dois têm que dar essa autorização. Então, a criança e adolescente quer fazer uma tatuagem. O pai e a mãe têm que decidir. Estou dando exemplos hipotéticos, tá bom? Isso é guarda. Guarda é decidir sobre a criação dos filhos, ok? Convivência é outra coisa. Uhum. Convivência é o lado de referência é o da mãe, a criança fica de segunda a sexta-feira com a mãe e da sexta-feira à noite até o domingo de tarde com o pai. Isso toda Uhum. semana. Aí, normalmente, nesses casos, o juiz ou a promotoria normalmente pede para ficar 3 finais de semana com o pai, um com a mãe, já que passa a semana com a mãe, ou então, no caso, fica finais de semana alternados, mas na semana tem um dia mais para o pai ou para a mãe, Sim. dependendo de quem for, entendeu? Então, guarda é uma coisa, convivência é outra. Você entrar com pedido de guarda te dá algum privilégio? Não, tá certo? Uhum. Porque, digamos que a guarda compartilhada é a regra. Sim. Aí, digamos que você disse, eu quero a guarda só para mim. Essa é uma situação excepcional, rara, Uhum. não pode, não é no dia a dia, tá certo? Sim. Aí você tem que provar que o outro genitor ou genitora, ele não tem condições de exercer a guarda, ou seja, decidir sobre a criação daquele filho. Uhum. Normalmente em situações de abuso, normalmente em situações de violência, situações em que a criança está em risco, em situações de descuido, de abandono. Aí você consegue, provando, Que a você outra pessoa é incapaz, Aí de você alguma forma. consegue ter a guarda. Mas só o simples fato, eu pedi a guarda, eu pedi primeiro. Não, não é assim, entendeu? Não Então é quer dessa dizer forma. que não Eu não existe. sei se foi esse direcionamento da pergunta, mas Mas, pelo que eu entendi, é mas dessa forma. Não é só porque eu pedi primeiro, eu tenho privilégio. Não é isso. acredito que é mais ou menos por aí mesmo. Vamos ver aqui qual a próxima pergunta. Ele diz: quais os direitos e deveres de pais separados e guarda compartilhada? Acho que eu Pois. acabei mais ou menos respondendo assim, a guarda compartilhada. É, sim. Mesmo separados, é dos dois, é a regra. Uhum. Normalmente ela fica no lateral quando um deles diz eu não quero a guarda, aí Sim. fica só com um, tá bom? Mas mesmo que a guarda no lateral esteja com o pai ou com a mãe, a outra pessoa também tem o Tem direito direito de de dizer. dizer, tá bom? Eu falo pai e mãe, tá certo? Mas assim, as pessoas costumam pensar assim, ah, não, porque fala pai, normalmente é o que visita, a mãe é a que cria. Não é bem assim. E também que Uhum. tudo isso que eu estou falando serve, inclusive, para casais homoafetivos, serve para o caso quando são duas mães, dois pais, então serve, enfim, em Em todo tipo de geral. situação. Eu estou dando exemplos dessa forma, mas não é dizendo que eu normalmente o pai visita e a mãe cria. Não é isso, porque também tem situações ao contrário que o pai convive com o pai, lá a referência do pai, e a mãe exerce o direito de visita. Já seguindo aí, agora essa pergunta é minha. Me bateu agora uma dúvida Sim, aqui. Hoje em dia, muita gente cria pet. sim, E eu acredito que como a afetividade dos pets hoje em dia está sendo muito forte, está existindo numa separação, né, num divórcio, esse pedido do... Eu tenho ali um cachorro, tenho um gato ali, que eu estou há 10 anos, há 20 anos ali, está comigo, e está com a gente, e a gente vai separar. Eu quero um cachorro. tem discussão nesse ponto. Tem, Tem? tem discussão nesse ponto, mas é o que eu costumo dizer que está sendo, é uma coisa que está sendo construída nas Sim. decisões. Por quê? Na lei expressamente não consta ainda, tem uns projetos de lei enrolando, mas ainda está em construção isso. Algumas decisões favoráveis que entendem. Porque se você for analisar puramente o que está no código, o que estava no código, animal é um objeto, uma propriedade. Sim. Sim, quem é que Agora, sabe que é um ser que tem sentimento, é é um que ser que gera afeto. É diferente, por exemplo, esse microfone, esse computador, que é um bem físico. Eu disse, nossa, eu amo meu computador. A gente até fala que ama, mas a gente não ama, entendeu? é Mas verdade. já o pet da gente é diferente. Então, assim, em casais que se separam, eu já vi algumas situações que teve que acrescentar na pensão as despesas Do cachorro, do da gato. cachorro ou do gato, ou sei lá o que for, que normalmente é cachorro ou gato, né? Aham. Então, principalmente cachorro.
Porque cachorro demonstra afetividade. E eu que sou criador de De pai gato, de gato, você eu é sei pai que, de gato. e, na verdade, eu não gosto de dizer que eu sou dono do gato. O gato que é meu dono, né? Eu sou o Sim. servo dele. Então, É assim, ele que manda em ele que tudo. manda e tudo, mas é óbvio que ele tem um afeto. Mas o cachorro, não. O cachorro, ele tem muito mais essa questão da afetividade, que aí mexe mais com o dinâmica familiar. Ah, Eu tenho um colega meu que, quando se separou, acertou que o gato ficaria com ele. uhum. Sempre quando ele chegou em casa, a mulher tinha levado o gato. E ele disse, cadê meu gato? Ela disse, levei. E aí, agora? Aí ele disse, aí ela falou, mas se você quiser, dá para a gente fazer, você fica alguns dias com ele. Ele disse, não. Ou eu fico com ele ou não fico. Então, assim, foi assim decidido, mas foi a situação dele, um caso específico, e Ah, era uma união estável que tinha, não era um ah, casamento. Uma das vantagens, digamos, se existe algum tipo de vantagem. Você teve uma união estável informal, você não comprou nada durante esse período, todo mundo trabalha, ninguém cada um teve foi pro seu filho, lado, cada um vai para o acabou. seu lado, não precisa de processo, não precisa de partilha de pensão, de nada, entendeu? Porém, normalmente, quando tem filho, aí como é que é o problema Aí o problema principal? vai. O filho partilha de bens, né? Isso mesmo. Vamos ver aqui mais uma. Que validade tem um laudo? Esse daqui eu não entendi muito bem, mas talvez você. Que Eu entendi. validade tem o laudo da psicóloga da criança perante o juiz? Essa é uma pergunta boa e Sim, provavelmente essa pessoa que fez essa pergunta é uma pessoa que lida com esse tipo de situação. Digamos, lembra que eu falei que a guarda compartilhada é a regra sim, e a unilateral é a exceção. sim, E para você pedir a unilateral, você tem que provar que a outra pessoa não tem condições de cuidar da criança. Não é isso? sim. Perfeito. Se a criança faz um acompanhamento psicológico e o psicólogo faz um laudo relatando o estado psicológico, emocional daquela criança, existe alguma coisa relacionada a essa relação dos pais com ela, isso pode ser utilizado para justificar um pedido, tá certo? De guarda unilateral. Pode ser Sim. utilizado, tá certo? Não quer dizer que vai servir, tá bom? Porque normalmente nessas situações o que é que o juiz vai dizer? O juiz ele vai pedir para ser realizado um processo de guarda sempre isso, né? O juiz vai pedir para ser realizado um estudo psicossocial, que é isso, um estudo com psicólogo e com assistente social. Aí, normalmente é agendado o dia e o assistente social vai à casa da pessoa, às vezes vai à escola, conversa com quem convive com aquela criança para verificar se existem essas situações excepcionais que Sim. justificam a alteração da guarda. A mesma coisa, o psicólogo conversa. Para entender qualquer uma coisa, é você dizer que, não, eu quero a guarda porque, por exemplo, o pai ele usa droga na frente da criança, Sim. supondo, tá certo? E outra coisa é você provar que isso existe. Outra Hum. coisa, no caso, é a criança confirmar que isso existe, tá certo? Aí os psicólogos que atuam nas áreas de família, eles têm técnicas para ir acompanhando esse tipo de coisa e entender isso. Então, assim, o laudo particular do psicólogo que acompanha a criança, ele tem um peso, óbvio que tem um peso. Eu considero um peso muito significativo, porque o psicólogo da vara que vai lá uma vez e conversa é uma coisa. O psicólogo que está E há a meses acompanhando é outra. A mesma coisa. Isso é um problema, por exemplo, sério que eu tenho em processos de tratamento. E tratamento, no caso, ser fornecido por plano de saúde ou pelo Estado. A Uhum. pessoa precisa de um medicamento, que é caro, ou de um tratamento específico. Aí o médico dela, o cardiologista, diz, ele precisa desse medicamento aqui específico, porque o caso dele é raro e relata e tudo mais. Aí, no caso, a pessoa pede lá na Unicat. A Unicat diz que a pessoa que não tem esse medicamento. Aí eu entro com um processo para dizer, Estado, forneça esse medicamento aqui, porque a pessoa precisa. Aí o juiz às vezes manda um perito que conversou uma vez com a pessoa, e o perito diz, não, ela não precisa desse medicamento não. Aí eu defendo o quê? Que o médico que acompanha aquela pessoa há mais tempo tem mais credibilidade do que aquele que conversou 5 minutos com ele. Concorda comigo? Na minha Sim, cabeça é isso, mas nem sempre na justiça funciona. com certeza. Isso. Vamos então falar só sobre mais um de nossos parceiros, né? Vamos falar agora da Levi Martins. Levi Martins é uma loja aí, ó, para toda a família, certo? Essa loja aí está inaugurando, certo? A gente já tem aí, ó, tem moda masculina, coleção masculina, feminina e está chegando a infantil. Referenciando aí a moda masculina, que agora é período Dia dos Pais, né? Tá chegando aí.
Chega uma coleção maravilhosa aí para o Dia dos Pais. Então, quem quiser, entra, certo? O Levi Martins Story Family. Você procura lá no Instagram. Eles vendem no Instagram. São de Fortaleza, é da Valquéria, né? Valquéria, algumas pessoas aqui na Natal já conhecem a Valquéria. Ela está fazendo aí e enviando para as pessoas, né? Então, estou esperando também chegar o meu, falei até semana passada aqui, e estou esperando chegar a minha camisa. Ela está sempre em contato comigo, está chegando. E aí, ó, você vai ver camisas maravilhosas, malha fina, canelado, né? Aquela malha canelada e tudo mais. Então, Eu é não sei só o que é falar. granular. Canelada é aquela, eu tenho muito daquelas camisas Sim, de manga longa, sim, e o tecido canelado, ele é tipo umas lixas que ele faz um alto entendi. relevo, sabe? É bem legal, dá uma. Eu gosto bastante delas, tenho várias desses Sim, canelados, legal. eu gosto mais. Pois é, então fala aí com a Valquéria, a Levi Martins Story Family. E agora vamos para mais uma das perguntas, né, finalizar aí. Qual a punição para o padrasto que agride a criança? Né? Existe aí, ela mandou mais ou menos duas perguntas sobre, a pessoa mandou duas perguntas sobre uma criança que, vamos dizer, está É sendo agredida agredida pelo padrasto. tá. Situações de agressão, situações de abuso, elas fogem da minha área de atuação, que é a área civil. Só para explicar para as pessoas, é Hum, civil o que lida com questões de relações pessoais que não envolvam crimes. sim, Essa definição que eu dei agora, tá bom? Mas quando vai parte para a parte criminal, do direito penal, eu indico colegas que atuem especificamente com isso, sim, principalmente nesses casos de violência doméstica. Ou você já deve ter ouvido falar daquele caso do menino Henry Borel. sim, sim. Pronto, que existe uma lei hoje chamada Lei Henry Borel, que ela protege crianças nesse tipo de situação, certo? Sim. Então, situações de abuso, situações de agressões, quem, no caso, for vítima, ela pode, no caso, ser protegida pelo que está nessa lei, certo? Aí eu recomendo que procure orientação de alguém que atue na área especificamente criminal e que atue principalmente em questão de violência doméstica, seja da Maria da Penha ou seja, no caso da lei Henry Borel, que protege as crianças. A Maria da Penha, vamos comparar dessa forma, Maria da Penha é uma lei que protege bastante as mulheres Sim, vítimas de de agressão. agressões no ambiente familiar e por serem mulheres, Sim, ok? Já a Lei Henry Borel, ela protege crianças e adolescentes vítimas de agressões, normalmente no ambiente familiar, ok? E às vezes praticado por padrastos ou até mesmo pelos próprios pais. Então, é uma situação mais voltada para o criminal. Recomendo que procure Delegacia da Criança e Adolescente, Conselho sim. Tutelar. O Conselho Tutelar é fantástico quanto a isso. Assim, eles têm um apoio muito importante. Você não precisa pagar nada para ir lá, tá certo? Uhum. Então, assim, recomendo sim que você identifique qual é o conselho tutelar mais próximo à sua casa. Aqui em Natal temos 4, se eu não me engano, divididos por zonas, e eles têm uma atuação muito boa. Eles têm equipe multidisciplinar, eles têm um apoio, eles sabem lidar e acolher esse tipo de situação, encaminhar para a Delegacia da Criança e Adolescente. Então, procure o Conselho Tutelar ou a Delegacia da Criança e Adolescente. É. Você falando aí sobre o conselho tutelar, né? Eu ia até falar sobre isso, né? Sobre o conselho tutelar, porque eu assisti um podcast uns meses atrás e algumas coisas falaram que o conselho tutelar, né? Ele pode até invadir a casa, vamos dizer assim, o que a polícia não faz, ele poderia fazer, Não porque tenho a mínima existe. ideia a respeito disso. Pois é, eu vi isso, caramba, porque uma mãe passou por uma situação muito difícil, a polícia não entrou de jeito nenhum na casa e tal, e aconteceu uma situação grave lá com ela, mas aí depois é, que ela ficou lutando muito sobre essa situação que aconteceu com ela, ela descobriu isso. Então agora ela trabalha, sabe aquelas Divulgando pessoas, isso. por exemplo, ela perdeu uma filha por causa da situação que passou lá e Ah, tal, entendi. e se a polícia tivesse entrado, talvez tivesse intervido a Resolvido. situação, mas se ela tivesse ido atrás do conselho tutelar, o conselho tutelar tem a liberdade de entrar num caso desse, assim, Eu sei que na situação de flagrante, a polícia também pode entrar, tá certo? provavelmente não tinha. Se não Entendeu? Era tinha só, vamos dizer assim, flagrante, eu suspeita, não não sei. podia entrar aquela coisa. E até mesmo para que a gente possa ter
outra coisa que eu vou falar, a gente tem duas pessoas para vir aqui sobre o conselho Tá tutelar. bom, muito bom Uma chamar. delas vai vir agora, acredito que essa semana, a gente já está combinando, acredito que o próximo já seja ele, do conselho tutelar. E aí vai falar bastante sobre essa parte aí, que aí até a gente vai entrar bem nesse assunto Sim, aí, para muito dar bom. uma melhorada, né? Só para a gente ver aqui, agora eu vou finalizar perguntas aqui, olha só. Quando posso parar de pagar pensão? Vou ser É, bem objetivo nessa resposta, tá bom? certo, Você não pode parar de pagar pensão até que o juiz diga que você pode parar de pagar pensão, sim, ok? Digamos que houve o divórcio, sim, houve o estabelecimento da fixação da pensão. Enquanto a pessoa diz, ah, completou 18 anos, eu paro. Não sim, é assim. Normalmente a pessoa para quando é aquela pensão da pessoa que trabalha sem carteira assinada, que vai pagando o salário mínimo todo mês, todo mês, todo mês, ou então assim atrasa um pouco, aí um mês não paga, outro paga, e vai deixando para lá. sim, Essa pessoa normalmente quando faz 18 anos, ela deixa de pagar. E depois sim, diz assim, ah, eu só dou uma ajuda. Pensão não é ajuda, tá sim, certo? Alimentos, apesar de a gente usar o termo, a lei dizer o termo alimentos, os alimentos envolvem não é somente comida, é vestuário, saúde, moradia, são várias coisas. E ela tem que ser condizente com a situação financeira de sim, quem paga, tá certo? E, no caso, assim, as necessidades de quem recebe. Então, quando completou 18 anos, digamos que você trabalha em carteira assinada, ou você é concursado, todo mês está lá, 20%, 30%, seja lá quanto for, sim, descontado no seu salário. No dia que aquela pessoa que recebe completar 18 anos, você não pode ir lá no RH da sua empresa, ei, para de pagar. sim, Ele não faz isso, ele só faz isso quando você entra com ação judicial para exonerar. Normalmente é feita consensualmente também, porque o filho já, quando não precisa mais, ele já está trabalhando, ele já tem a vida dele, e ele assina com o pai uma ação de alimentos, no caso, para exoneração, para parar de pagar. sim. Tá certo? Aí o juiz diz assim, ei, tá certo, tá ok, parar de pagar, aí manda um ofício lá para o empregador dele e o empregador dele para de pagar. Então é nessa situação, se você paga a pensão alimentícia, e a outra pessoa não precisa mais, você precisa entrar com ação de exoneração de alimentos. E se Uhum. você não fizer isso, a obrigação ela permanece. Sim. Então, quer dizer, por exemplo, se você também é a criança, adolescente, ou já pegou a fase adulta, começou a trabalhar, ganhou dinheiro, aí o pai não está com a mesma condição, e o filho já está. E aí, Pronto, perfeito. Aí o pai ele pode entrar com ação. É bem mais simples esse caso. O pai diz, sim, olha, ele já trabalha, né, às vezes já está casado, já tive situações da pessoa que recebia já até ser compulsada, ganhar quase a mesma coisa do pai, mas queria continuar recebendo pensão. Por ah, quê? Porque as pessoas botam na cabeça que porque houve o divórcio, sim, o pagamento da pensão é uma punição eterna, né? E não é isso. O pagamento da pensão alimentícia é para alimentos, no caso para moradia, para sustento daquela pessoa, tá certo? sim, A partir do momento que a pessoa não precisa mais daquilo, a gente diz muito que é o binômio necessidade de quem recebe, capacidade de quem paga, entendeu? O equilíbrio. Hoje fala-se em sim. trinômio, né? Mas basicamente é isso. Quem recebe precisa, tem que precisar e quem paga tem que ter a capacidade. Eu acho que a última pergunta que tu já falou, Sim, mas aí a gente vai ter revisar. que revisar ela aqui, é sobre quanto tempo demora um divórcio. Com o tempo demora. Eu já falei um pouco sobre isso. Se tiver tudo ok, já aconteceu do dia para a noite sair, eu dar entrada protocolar hoje e amanhã sair a sentença. Uhum. Mas não é a regra. Normalmente eu costumo dizer para as pessoas em torno de 2 meses, porque eu conheço a situação das varas de família aqui em Natal. Porém, Sim. nós temos 8 varas de família aqui em Natal. Uhum. Aí você tem Parnamirim, você tem vara. Caicó, Mossoró, São Gonçalo tem vara. Então, algumas varas, por exemplo, salvo engano, São Gonçalo é vara única. Sim. Monte Alegre é vara única. Aí na vara única, ela tem processo de família, processo de uso capião, processo criminal, processo de Entendi. tudo, tá certo? Uhum. Então, uma vara que tem processo de tudo, ela tem menos especialização e ela costuma demorar mais as coisas para andar. Às vezes ela não tem nem juiz, porque o juiz é só o substituto de outra camarga que está indo para lá. Então, assim, nessa situação demora um pouco mais. Eu nunca posso estabelecer, vai ser tanto tempo, entendeu?
É comum que meus clientes digam assim, nossa, saiu mais rápido do que eu esperava. Aham. É comum que eles falem isso. Eu disse, nossa, já? Entendeu? E já aconteceu também de, nesse específico que eu dei entrada na segunda e saiu na terça, na quarta, a pessoa dizendo, já posso namorar? É uma decisão sua, não cabe a mim dizer se você está autorizado para fazer isso, não. Mas eu achei que ele foi bem, ele ou ela, não sei, foi correto nesse sentido, que só queria começar a namorar depois. Mas, enfim, não tem como prever e dizer exatamente sempre um tempo. Envolve vários fatores. Por exemplo, esse que eu entrei na segunda e saiu na terça, eu tive algumas reuniões, algumas ligações com os Sim, dois para explicar toda a situação para que a gente pudesse elaborar o divórcio com todos os detalhes, eles reconhecerem firme. Então, assim, o protocolo com a sentença foi rápido, sim. mas o que teve antes foi demorado. E depois da sentença, aí tem que enviar um ofício para o cartório para fazer aquela averbação. E às vezes esse ofício chega, o É que cartório não demora. faz, e demora. É, essa parte aí para conseguir a documentação e tudo mais. Isso, exatamente. Acho que a pessoa é, que estava perguntando isso deve ser religioso. Aí é Talvez. aquela coisa, eu só posso, a igreja lá só vai deixar ele namorar ou ter qualquer coisa com alguém se sair mesmo do divórcio, né? Exato. Tem muito E disso. tem alguns casos de pessoas religiosas que querem justamente se divorciar para começar um novo relacionamento, ou pessoas que já começaram um relacionamento e para participar de ordenanças da religião, elas querem fazer o divórcio, Aham, para poder, no caso, participar de tudo, do sacramento e tudo mais, independente da religião que for, entendeu? Mas normalmente as religiões cristãs, é isso. né? Normalmente eu vim numa vida cristã quando eu tava lá e pensava assim, o casamento acabou, né? Aí eu pensei, eu já poderia namorar, mas aí na cabeça nunca fica. A gente cresce com a religião né, na mente, no coração, assim, a gente sempre imagina, não, preciso divorciar para poder seguir minha vida, aquela Sim, coisa toda. Então, e é algo até bom, até como você falou, porque às vezes você separa, e aí, como você já tinha falado um pouco antes, a pessoa só separação de corpos, né? Cada um vai para o seu na lei lado, antiga era isso. é, Sim, cada um vai para o seu lado, não oficializa aí o divórcio exatamente, aí acaba ficando com outra pessoa, aí depois se tem filho, tem compra de bens, e aí fica aquela confusão no momento de sim. depois um morreu e aí vai ver de quem é qual é a Mas é família, importante aquela fazer coisa. o correto para não virar cachorrada, né? É, exatamente. Desculpa meu termo não jurídico, mas Ah, é isso, mas é exatamente. verdade, isso aí a gente tem que estar sempre observando para poder não Acabaram as virar. perguntas? Boas perguntas. A gente vai finalizar agora. Obrigado pela sua presença, por aceitar, né, esse convite para vir aqui para o Fora do Ar Podcast. São muitos assuntos, né? Na verdade, Sim, essa área aí. O pessoal mandou muitas perguntas, né? Demanda mais tempo para fazer. E você atua numa outra área, né? E sim, eu, depois a gente pode fazer um programa falando exatamente sobre essa outra área. É a área de direito contratual. direito Eu contratual, né? atuo principalmente em direito de família e direito contratual nas relações, principalmente em relações de consumo e aquisição de bens. Então, assim, contratos de compra e venda, locação, ou contratos, no caso das relações de consumo, por exemplo, prestação de serviço, as pessoas têm muitos problemas. Até um contrato que você mencionou, o pessoal hoje está tendo muito contrato de aluguel de veículos. Seja no Sim, caso de motocicleta ou de carro, o pessoal aluga para poder fazer aplicativo. aplicativos, entendeu? No Sim, caso, então são situações interessantes que às vezes geram problemas, entendeu? Tem alguns casos de pessoas que alugaram o veículo, teve acidente, que bateu em outro, depois vai ser responsabilizado, não vai. Então, ações que envolvem questões indenizatórias, companhias aéreas também. Então, sim. relações de consumo e contratuais. Tenho visto lá no seu Instagram, sempre você falando nessa parte de companhias aéreas, aluguel, Airbnb, né? Também Sim, tem várias coisas que acontecem que as pessoas às vezes, eu moro alugado e tem vezes que tem coisas que ela passa que ela teria direito ou que ela não teria direito, mas a situação ali, a às gente vezes, pode conversar outro dia sobre essa questão, por exemplo, exatamente. do aluguel de imóveis por aplicativos. Às vezes, as pessoas que têm imóveis que alugam por aplicativo são as mesmas pessoas que não querem que o entregador suba entre no apartamento, entendeu? Ou Sim. querem exigir que suba, entendeu? Aham. Aí, por exemplo, no condomínio que eu moro,
eh, só pode ir até um determinado canto, e eles dizem por causa da segurança do condomínio. Sim. Mas permite alugar o apartamento no aplicativo que vai ficar Entrando e um monte saindo de gente pessoas. desconhecida o final de semana inteiro lá. E cadê a segurança, entendeu? Eu tenho minhas opiniões pessoais sobre isso, que a gente pode conversar outro dia. Pois tudo bem. Muito obrigado. E a gente vai finalizando aqui, pessoal. Aproveita aí, segue o canal, quer dizer, se inscreve no canal, deixa aquele like. Se precisar de mais informações sobre isso, deixa umas perguntas aí, a gente vai vendo aí. Quem sabe na próxima a gente já dá uma paliativa em algumas perguntas que deixaram nos Exato. comentários. E podem seguir também meu Instagram, José Antônio Advocacia, e lá eu também tenho algumas informações interessantes. E se tiverem perguntas, manda sua pergunta por lá, que eu vou agradecer também. E falando nisso, também, uma pessoa que mandou as perguntas também vai querer saber sobre o seu serviço. Aí, E aí fala comigo lá, em off pessoal. aqui eu já falo para você quem é, porque aí o pessoal se interessa muito Sim, e é um serviço que muita gente às vezes eu precisa, não né? posso, infelizmente, eu não posso participar dos apoiadores, fazer aquelas propagandas, porque o Estatuto da Advocacia tem algumas regras, uma Sim, resolução, entendi. mas as informações sempre eu estou disponível para conversar dessa forma, e informações sigilosas, as pessoas podem mandar perguntas no privado, Sim. e se for necessário, eu agir no momento, uma consulta, um atendimento, e a gente dá andamento. Exatamente. Então, pessoal, uma boa noite. Como é na live, estamos de noite hoje, né? Exato. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.